Fala galera, eu me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal e deixa seu gostei para dar uma força pra gente, valeu? Sem mais, vamos pro vídeo? Continuando a apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2021, hoje vamos falar sobre os resultados da Cielo, do Banco Itaú, da Marco Polo e da Vale do Rio Doce. A Cielo, que vem passando por dificuldades devido à grande disputa de participação de mercado, conseguiu crescer o seu volume financeiro total no terceiro trimestre de 2021, quando comparado ao mesmo período no ano de 2020. E também quando comparamos a 2019 e 2018, respectivamente. Especificamente, em relação a 2020, teve um aumento de 8,5% e 8,8% em relação ao segundo trimestre desse ano de 2021. Porém, se analisarmos o volume financeiro de crédito, é possível notar que houve uma queda em relação ao terceiro trimestre de 2019. O volume da Cielo está até ok. O problema principal é a forte competição derrubando os preços. Com essa forte concorrência, a companhia vem perdendo market share. A imagem denota um aumento em relação ao segmento de varejo, principalmente comparando ao terceiro trimestre de 2020. Por outro lado, a Cielo perdeu participação nas grandes contas e nos empreendedores. Normalmente, os acionistas da Cielo enaltecem a empresa por ela ter presença em grandes empresas. E nós podemos notar que vem ocorrendo uma queda em relação a essa participação. É possível notar que ela teve quedas em nichos importantes do mercado. O lucro líquido da Cielo voltou a crescer em relação ao mesmo período em 2020, mas ainda estagnado quando olhamos para os resultados trimestrais. Isso vem ocorrendo já há algum tempo, não houve mudança significativa na linha de lucro, um resultado já esperado e que precifica o preço da Cielo negociado no mercado na mesma linha que já estava ou caindo um pouco em relação a anteriormente. Com relação ao endividamento, a Cielo, que até 2019 tinha mais caixa do que dívida, hoje teve um leve aumento da sua dívida frente ao caixa, o que causou no final de 2020 uma relação dívida líquida sobre EBITDA de mais ou menos 2,5 vezes. Boa parte desse endividamento é de empréstimos, mas praticamente todo ele é coberto pelo caixa, e outra parte, com valores relativamente altos, são em relação ao FDIC, que a instituição tem participação. Um fundo de investimento de direitos creditórios para fornecimento de crédito para pequenas empresas afetadas pela pandemia. É uma estratégia interessante para manter o mercado minimamente aquecido e reduzir os impactos na pandemia na própria empresa. Agora vamos falar um pouquinho dos principais destaques da famosa empresa de mineração Vale. A Vale, apesar de ter inflado seus resultados devido ao ciclo de commodities positivo nesses últimos 2 anos, ainda tem inúmeros projetos que continuam sendo entregues e potencializando seus resultados, tanto na área de minerais ferrosos como metais básicos e também energia. A execução de projetos expandiu absurdamente em 2021. A empresa forneceu um crescimento de 14% comparando os trimestres de 2020 com o de 2021 na receita, mas também seguindo o mesmo ritmo nos custos e despesas, o que mantém a margem bruta estável. Por outro lado, o EBIT e o EBITDA subiu mais de 10% comparando 2021 com 2020, mas a margem operacional ficou estável devido à elevação da receita. Mesmo assim, continuou no patamar de quase 50%, o que é muito alto. No final de tudo, a companhia teve um lucro líquido quase 30% maior que no terceiro trimestre de 2020, atingindo 20 bilhões. A empresa tem um endividamento controlado e quase zerado se considerarmos o caixa e a relação dívida líquida sobre o EBITDA. Porém, a dívida líquida expandida é bem alta devido a provisões relacionadas a catástrofes de Brumadinho e Samarco, mas que a empresa consegue realizar pagamentos no longo prazo, o que desafoga o fluxo de caixa da instituição. Agora vamos falar um pouco da empresa que não é muito noticiada, mas é uma small cap interessante e com relevância em alguns países, inclusive no Brasil, a Marco Polo. A Marco Polo teve um resultado fraco no Brasil, potencializado pela pandemia, com uma redução de vendas de veículos em aproximadamente 20%.
Por outro lado, mesmo com a forte queda na exportação, a empresa teve uma variação positiva em alguns países onde possui unidades controladas, como na África do Sul e Argentina. É possível observar a mesma relação no que concerne à produção de veículos da Marco Polo. Houve um crescimento de quase 40% nas unidades externas nos 9 primeiros meses de 2021 e quase 100% no terceiro trimestre em relação ao de 2020. No Brasil, foi mantida a queda devido principalmente à pandemia e o enfraquecimento da economia. Mas a empresa tem uma oportunidade de recuperação no mercado nacional e contínuo crescimento das suas unidades externas. Com relação à receita líquida e à margem bruta, pode-se notar que mesmo com as dificuldades da pandemia iniciada em 2020, a companhia conseguiu manter o patamar de receita em um nível superior de 2014 a 2017, ficando levemente abaixo a 2018 e 2019. A margem bruta, então, superou 2018 e 2019, o que demonstra que a Marco Polo vem fazendo um bom trabalho de gestão e aquisição dos produtos usados para a venda dos seus veículos, mesmo com a alta do dólar frente ao real. Apesar da margem ter caído em relação a 2013, 2014 e 2015, ficou em patamares superiores de 2016 em diante, inclusive 2018 e 2019. O terceiro trimestre de 2021, que não teve um resultado bom com relação a essa margem, tendo uma queda de quase 7 pontos percentuais. Por outro lado, a relação do mercado externo nesse trimestre cresceu em relação ao mesmo período em 2020. No mercado internacional, a Marco Polo vem crescendo a sua receita desde 2013. Apresentou quedas em 2019 e agora em 2020. Resta saber se em 2021 vai ter um desempenho melhor do que nos anos anteriores. No mercado interno, os resultados também vinham ficando melhores, mas oscilou mais em 2020 e no terceiro trimestre desse ano. Já o lucro operacional e sua respectiva margem sofreu forte redução em 2020 comparada a anos anteriores. A margem operacional também ficou bem abaixo dos demais anos, desconsiderando apenas 2017. Entretanto, no terceiro trimestre de 2021, houve uma melhora substancial quando comparada a 2020, que chegou a ficar negativa. Essa situação pode demonstrar uma melhora na gestão administrativa e operacional da empresa. Precisamos aguardar o quarto trimestre para ter um comparativo um pouco melhor. O lucro líquido da Marco Polo também seguiu o mesmo rumo do lucro operacional, bem como a margem. Caiu em relação a alguns anos e se manteve próximo de 4% no caso da margem líquida. O lucro está no mesmo patamar de 2015 e 2017, tendo caído muito em relação aos demais anos. Porém, o terceiro trimestre reverteu um prejuízo de quase 60 milhões do ano anterior para 107 milhões positivos atualmente. Agora vamos falar os principais destaques do maior banco da América Latina, o Banco Itaú. O Banco Itaú cresceu acima de 30% no seu resultado recorrente gerencial, ampliou acima de 4% o seu ROI, o retorno sobre patrimônio líquido dos acionistas, continuou expandindo muito a sua margem financeira com clientes e com o mercado, bem como o custo do crédito. A receita de serviços e seguros cresceu de maneira mais modesta, mas ainda assim é um resultado bom e as despesas praticamente ficaram estáveis, ou seja, não houve crescimento, o que demonstra uma excelente governança operacional do banco. Tudo isso resultou em um leve aumento do índice de eficiência quando comparado a 2020, mas ainda estável em relação aos anos anteriores. O resultado é bom porque demonstra que a instituição está conseguindo se recuperar devido ao impacto da pandemia em 2020, mesmo que alguns dos indicadores ainda estejam em patamares inferiores a outros anos. Como já mencionado, o YouTube3 continua segurando as suas despesas e teve uma variação de apenas 2,7% nos 9 primeiros meses de 2021 em relação a 2020. No Brasil, o impacto foi decorrente de reajuste salarial, que são vinculados principalmente ao IPCA e ao IGPM. O índice de eficiência não está tão positivo, tendo ficado abaixo de 2020, mas ainda acima de 40%, que é um excelente indicador e, quando consolidado, fica próximo ao patamar de 2019, antes da pandemia. O Itaú não vem deixando para trás os investimentos em negócios digitais, tendo divulgado bastante a sua conta do IT. O número de clientes vem expandindo e alcançando usuários que não estavam na carteira de clientes do banco e aumentando o número de transações negociadas na plataforma, além de auxiliar a instituição a manter participação de mercado e dificultar a vida de outras instituições financeiras de menor porte. Dentro desse contexto, a própria plataforma do Banco Itaú vem investindo muito com foco em ambiente digital. Os clientes têm interagido cada vez mais nas solicitações de contratações de serviços de crédito, seguros e capitalização, além de investimentos e cartões.
O banco tem um cronograma ainda de oferecer 100% dos produtos através de dispositivos mobile até dezembro desse ano. Além disso tudo, o Itaú tem criado diversas outras plataformas para oferecer e alcançar novos clientes ou manter engajados os consumidores atuais, tais como sistemas rede de pagamentos, da maquininha rede, plataforma de investimentos Ion, plataforma de marketplace Yup e plataforma de soluções Itaú Meu Negócio. Ou seja, eles querem alcançar empreendedores, principalmente, que fazem circular a maior parte do dinheiro, na economia, e investidores, seja de menor porte, de pessoa física, ou até mesmo pessoas com alto poder aquisitivo, que é o foco maior do Itaú BBA. A empresa conseguiu crescer no segmento de atacado, tesouraria e investimentos institucionais, como o BBA Itaú, focado em clientes com grande valor econômico, como grandes corporações e fundos de investimento. Esses segmentos podem trazer cada vez mais volume de recursos financeiros para os bancos. Mas mesmo quando olhamos para o cliente pessoa física de varejo, o banco também conseguiu crescer em relação a 2020. Pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida, comenta aí embaixo, não deixe de se inscrever no nosso canal, valeu?